Que frio, Pessoal, tia. frio, né? Pois é. A tia nem tirou o roupão Nem hoje. Nem tá certo. E pouca pessoa. Pessoal, vamos dar início à nossa aula. Como vocês já sabem, hoje a nossa aula é de geografia, né? A professora já colocou lá no tópico da aula, que seria geografia, né? Eu peço que vocês, então, peguem a apostila de geografia. Como eu já havia falado para vocês, nós vamos trabalhar as duas unidades para daí, então, poder trabalhar a apostila de geografia regional, tá? E aí, hoje, nós vamos trabalhar um assunto bem legal, que é sobre ciência e tecnologia, tá? Nós vamos discutir um pouco sobre isso. Qual é a diferença? Primeiro, se existe diferença entre ciência e tecnologia, né? E se existe, qual é a diferença entre ciência e tecnologia? Se as duas estão conectadas, se uma precisa da outra, tá? E aí, então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a leitura das primeiras páginas da unidade 5 da apostila de geografia, tá? Nesse capítulo, nós vamos estudar como, ao longo da história, a ciência e as tecnologias têm transformado a sociedade e a natureza. Então, já ali, né, na primeira página, que inicia o capítulo, nós podemos ver ali homens, mulheres, né, de muito tempo atrás, a gente conhece como homens das cavernas, né? E eles estão ali ao redor do fogo, manuseando, manipulando pedras, né? Alguém tem alguma ideia do que eles poderiam estar fazendo? O que surgiu a partir daquilo ali? Não? Bom, primeiro, né, pessoal, o fogo foi uma descoberta muito importante para nós, né? A partir do fogo, a gente conseguiu muitas outras coisas, né? Conseguimos fabricar muitas outras coisas, além de nos aquecer, né? Nessa época aqui, vocês podem ver que as pessoas usavam pouca roupa, né? A cultura era completamente diferente, e aí usavam também pouca roupa, então o fogo, além de auxiliar ao fazer a comida, né, esquentar coisas que precisavam ser esquentadas, enfim, também aqueciam, ajudavam as pessoas a se aquecer. E aí, depois disso, né, veio um monte de coisas que foram feitas a partir do fogo, tá? Então, foi uma descoberta muito boa para nós. E também a pedra, quando as pessoas estavam por acaso, né, manipulando ali as pedras, de repente foi visto que as pedras, elas, quando se quebravam, elas ficavam em lascas. E uma lasca de pedra, ela pode ser muito afiada, né? A partir daí foram feitas ferramentas com a pedra, tá? Então, mesmo, né, há muitos anos, há muito tempo, a ciência e a tecnologia estavam presentes na vida das pessoas. A ciência, propriamente dita, estava presente, mas as pessoas nem sabiam, tá? A tecnologia, hoje, para nós, quando falamos em tecnologia, são coisas, né, muito modernas, né? Quando se fala em tecnologia, já pensa em modernidade, né? Mas a tecnologia, para aquela época, era uma pedra lascada, por exemplo. Tá? Mas aonde tá? Como é que é? Em qual dos dois tá? Na livro de atividades ou na apostila? Na apostila, Dilney. Geografia? Dilney. Porque eu abri em geografia e não achei. Dilney. Então, literalmente, eu tô perdido. Eu tô vendo, mas é porque você não prestou atenção, porque desde o início eu falei, tá?
Nós estamos na unidade 5 de Geografia, página 16. 16. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, então, como eu estava falando, né, tecnologia, naquela época, era uma simples pedra lascada, tá? Quando eu estudava, eu não entendia como é que tecnologia pode ser considerada um talher, um copo, né? Mas olha só, o quanto que um copo pôde, né, revolucionar a nossa vida. Antigamente se tomava água lá no rio, né, sei lá, na fonte, pegava água com a mão ou com uma folha, né? Hoje em dia a gente tem o copo de vários materiais, né? E é tão fácil, né? Vai lá, abre a torneira ou abre ali a biquinha d'água, né? E toma. O copo comporta a água que eu preciso. Isso foi tecnologia, foi desenvolvido para facilitar a nossa vida, né? Então, tudo que é desenvolvido para facilitar a vida das pessoas é tecnologia, tá? Vamos começar então a leitura de um trecho do texto Fabricantes de Ferramentas. Bastante atenção, tá? Um dia, há cerca de 1,5 milhão de anos, um gênio anônimo do mundo hominídeo fez uma coisa inesperada. Ele, ou muito provavelmente ela, usou uma pedra para modelar outra. Assim, fabricou um machado simples, em forma de lágrima. O que foi a primeira obra de tecnologia avançada do mundo e superava de tal modo os artefatos existentes que logo outras pessoas seguiram o exemplo do inventor e passaram a fabricar machados. Sociedades inteiras praticamente não faziam outra coisa. Esses machados são conhecidos como instrumentos acheulianos, porque foram encontrados primeiramente em Saint-Achel, na França. Bom, agora, de acordo com o texto, qual foi a primeira obra, né, de tecnologia avançada no mundo? Machado? O machado, né? E qual foi o material utilizado para fabricar esse machado? Uma pedra? A pedra. Isso mesmo, uma pedra. Aí a gente pensa, nossa, mas como, né? Um machado com uma pedra? É como eu falei para vocês. A pedra, quando a gente quebra, né, a pedra, ela pode ficar com lascas. E essas lascas podem ser muito afiadas, tá? Claro que hoje em dia, né, muito dificilmente alguém vai quebrar uma pedra para fazer um machado, porque hoje nós temos tecnologia suficiente para cortar um tronco de árvore ou cortar qualquer outra coisa sem precisar de uma pedra lascada, né, de um machado feito de pedra, né? Agora, esses homenzinhos, né, os hominídeos, eles criaram esses instrumentos para quê? Por que será que eles precisaram criar esse instrumento? Para sobreviver e para caçar. Para caçar, muito bem, muito bem. Para pegar madeira, pegar pedra. Isso, então, eles criaram essa ferramenta, né, para facilitar a vida deles. Vocês imaginam que naquela época só se alimentava quem caçava, né? Claro que tinha lá a divisão de trabalho, né? A gente sabe que alguns saíam para caçar, outros ficavam, né, ali onde eles chamavam de casa, onde eles moravam, né? E a gente chama de casa, cuidando, fazendo comida, enfim, tinha, né, a divisão de trabalho. Mas só se alimentava quem tinha caça, quem saía para caçar. Porque naquela época não se tinha ainda uma grande descoberta, que nós também já falamos sobre isso, que é a agricultura.
Não se plantava para depois, né, para esperar crescer, colher e aí comer. Não se tinha isso. Então, as pessoas que caçavam se alimentavam muito bem, né? Mas imaginem vocês as pessoas terem que caçar um animal, por menor que seja, tá? Uma ave, né? Mas aí, como preparar essa ave sem um instrumento cortante? Difícil, né? Preparar o alimento sem um instrumento. Eu não consigo me imaginar fazendo uma refeição sem uma faca, por exemplo, né? Vou cortar um pão, vou cortar uma carne, cortar uma cebola. Como fazer isso sem uma faca, né? Difícil. E naquela época, então, se usavam esses instrumentos, né? Tanto para caçar quanto para preparar o alimento, né? Agora, no texto explica por que esse instrumento é conhecido como acheuliano. Alguém lembra por que ele é conhecido como acheuliano? Não sei se é assim que se pronuncia. Porque foi descoberto em Senachel? Isso, na França, né? Isso mesmo. Ele foi encontrado, né, primeiramente em Saint-Achel, não sei pronunciar, tá, gente? E aí ele é conhecido, ele é chamado de instrumento acheuliano, tá? Acheuliano. Agora, esses homenzinhos, eles utilizaram ciência para elaborar esse instrumento tecnológico? O que vocês acham? Esses homenzinhos ali que fabricaram, né, o primeiro instrumento tecnológico utilizado pelos seres humanos, eles utilizaram ciência para fabricar? Sim, Você acha que não, Ana? eu acho Quem acha que sim? Eu. Dilnei, então tenta me explicar. Por que tu acha que eles utilizaram ciência para fabricar esse instrumento? Ué, porque eles precisam primeiro pensar como eles vão elaborar, para depois ir atrás dos materiais, para depois fabricar. Então, essa é a grande diferença da ciência e da tecnologia, né? Mas ir atrás dos materiais não é tão ciência assim. Então, Precisa bem mais pensar. pode ter sido descoberto por acaso, né? Tava ali brincando com a pedra, quebrou, ficou afiada, vou usar para alguma coisa, né? Pode ter sido assim. Ou pode ter sido como o Dilnei falou, né? Mas pelo lado que o Dilnei falou, faz sentido às vezes, porque ele teve que pensar para fazer assim a moldura. Mas por outro lado, não. Então, isso é difícil de saber, né? Exatamente. É a opinião pessoal de vocês que a gente está ouvindo agora, tá? Porque, na verdade, a gente não vai descobrir se foi utilizado ciência, se não foi, mas muitas pessoas pensam que essa descoberta foi uma grande descoberta, mas foi por acaso, né? E outras pessoas, poucas pessoas, talvez, né, pensem que foi uma descoberta pensada, né? Enfim, isso a gente não vai conseguir saber, tá? Agora, a gente vai entrar numa outra discussão. Vocês sabem a diferença entre ciência e tecnologia? Gostaria de ouvir vocês. Não sei não. Roger. Não, né, Roger? Ô, Roger, vai lá no banheiro, passa uma água no rosto, volta. Não adianta tu assistir a aula dormindo, Roger. Tu tá dormindo, cara?
Roger, se você não está passando bem, chama alguém. Eu acho Pessoal, que a mãe tá segurando pra ele. Vamos continuar. Ele está em casa, né? Tem alguém lá com ele. Mas é que não adianta ficar com a câmera aberta assistindo aula. Assistindo não, ele estava dormindo, por isso que eu chamei a atenção dele, vocês viram. Mas vamos continuar. Então, a diferença entre ciência e tecnologia. Existe diferença? E, gente, eu tô querendo discutir com vocês, querendo tornar a aula mais dinâmica. Eu não sei. Existe, tia, existe sim, existe. Eu não sei Vamos porque lá, a Léo. Então, tecnologia fale aí é a sua ciência. opinião. Bom, eu acho que tecnologia é meio que uma pessoa, é alguma coisa que as pessoas precisam, em que elas necessitam, daí vem a ideia de e criar alguma coisa, mas daí a ciência eu penso que é mais as leis de Newton lá, sei lá, as coisas que o Einstein descobriu. Eu acho. Certo. Quem mais tem alguma coisa para falar? Tia, eu Eu, acho. tia. Fala, Lara. Ô, tia, assim, eu acho que tecnologia a gente pesquisa as coisas. E a ciência a gente pensa mais do que pesquisa. Tá, vamos ver, vamos ver. Alguém mais? Eu, Bruno? tipo, eu acho que é a mesma coisa. Porque, tipo, tecnologia é ciências e ciência é tecnologia. Na minha opinião. Tu acha que é a mesma coisa? Eu acho. Não tem Não é diferença. tipo, não tem muita diferença. Mas eu acho que é quase a mesma coisa. Eu acho que tu falou e não disse nada, Bruno. Tu acha que não? Como? Nadou e morreu na praia. E aí, Miguel? Vamos ver tu, Miguel. O que tu tem para falar? Ciência e tecnologia. Eu acho que não são a mesma coisa, porque a ciência descobriu a tecnologia. Então, a tecnologia é os negócios mais tipo de TV, celular. A ciência não, a ciência já é mais pro laboratório, para descobrir coisas novas, para descobrir novas raças de animais, alguma vacina. Isso. Olha só. Mas será que para fazer vacina, por exemplo, tu não precisa de tecnologia? E para construir um computador, tu não precisa de ciência? Gente, é isso que eu queria sugerir, mas não deu. Ah, então você não soube se expressar, foi isso, né? Ô, Bruno, então, ciência e tecnologia não são a mesma coisa. Acontece que uma precisa da outra, né? Vamos lá para a página 18. E aí vocês vão entender melhor o que a professora... Oi? Eu tenho uma pergunta, tia. Ah, pode fazer, querida. Só que acho que não tem nem um pouco a ver aqui. Tudo isso que a gente tá falando. Que eu quero saber qual é o nome daquele cara, daquele homem que descobriu a gravidade. Que descobriu a gravidade? A massa caindo na cabeça e daí ele descobriu a gravidade. Eu não lembro do nome, Amanda, mas a gente pode pesquisar. Tá? A professora vai pesquisar e aí daqui a pouco eu já te falo, tá? Tia,
Oi. É Isaac Newton. Quem foi que falou? Ah, Lara! Isso aí, Lara. Filha de professora de ciências não podia ser diferente, né? Muito bem, então já respondeu a tua pergunta, tá, Amanda? Foi pro espaço. Como? Eu achei que ela tava falando do cara que foi pro espaço. Foi Isaac Newton, ó. A lei da gravidade, ela foi formulada pelo físico inglês Isaac Newton. Aí tem o nome da obra dele, que é muito complicado, eu não vou ler, mas foi publicada em 1687. Ele descreve a lei da gravitação, que foi conhecida, né, universalmente como as leis de Isaac Newton, tá? Aí explica, né, mas daí a gente vai se prolongar muito, né? Aí a tia não vai fazer isso agora, tá? Muito obrigada, Lara. Então, agora a gente vai, de uma maneira bem simples, tá? Diferenciar, então, ciência e tecnologia. A gente pode dizer que ciência é um conjunto organizado de conhecimentos, tá? Então, quando eu pesquiso, quando eu adquiro conhecimento para fazer certa coisa, isso é ciência. E a tecnologia, então, esse conjunto de conhecimentos científicos são aplicados de algum modo, né, para a produção de alguma coisa. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente produz alguma coisa, né, para melhoria da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, isso é tecnologia. Mas o conhecimento que eu adquiri para produzir aquilo, aí é ciência, tá? Então, posso fabricar uma TV que é, né, totalmente tecnológica e tal, sem a ciência? Não, porque eu preciso ter o conhecimento científico de como, né, aquilo vai funcionar, certo? Posso produzir uma vacina, né, pura ciência para o coronavírus? Posso produzir a vacina sem tecnologia? É muito difícil, né? Porque eu vou precisar dos aparelhos, vou precisar das máquinas para produzir essa vacina, certo? Então, ciência e tecnologia, elas caminham juntas, tá? Deu para entender a diferença dos dois? Agora, é possível, olha a pergunta que eu vou fazer, é possível fabricar alguma coisa, alguma tecnologia sem ter o conhecimento prévio, sem ter ciência? O negócio do Machado é assim. Será que não? Hoje em dia, acredita-se que é muito difícil fabricar alguma coisa sem ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, né? Mas isso já aconteceu, certo? No passado, algumas tecnologias foram descobertas sem que as pessoas conseguissem explicar os métodos científicos ou os procedimentos, né, de como eles chegaram naquele resultado, como uma nova máquina, um aparelho ou uma ferramenta, tá? A descoberta, por exemplo, do raio-x, que é tão importante, né, hoje em dia, que foi em 1895, pelo físico alemão, não sei pronunciar esse nome, gente, já tentei, William Röntgen. É um exemplo. Ô tia, não foi esse cara, foi um cara do Brasil, só que ele não ganhou os créditos. Tá. O que a gente tem aqui é que foi esse alemão, tá? Mas ele descobriu meio que sem querer, tá? Ele descobriu assim meio que sem querer, certo? Em 1895. Enquanto estudava a condução de eletricidade por meio de
um tubo chamado crux, Roentgen percebeu que uma chapa próximo ao experimento brilhava. Então, ao colocar a mão em frente ao tubo, viu seus ossos projetados naquela chapa. O físico havia descoberto por acaso o raio-x, né, a tecnologia. Ele descobriu por acaso a tecnologia. Ele estava fazendo uma outra coisa, né, com eletricidade, enfim, e por acaso ele descobriu a tecnologia do raio-x. Ele, a princípio, ele não conhecia, né, a ciência que levou a tal descoberta. E na época, muitas pessoas tiveram a sua saúde prejudicada, tá? Em consequência de experimentos, né, feitos para... porque ficaram expostas à radiação, né? Não se tinha o conhecimento científico de que a radiação naquele experimento prejudicaria a saúde das pessoas. Foi descoberto por acaso, foram feitos testes, né, para melhorar aquele experimento, enfim, só que não se sabia que a radiação prejudicaria a saúde das pessoas. Por quê? Não se tinha o conhecimento científico disso. Foi uma descoberta por acaso. Aí, claro, depois, né, as pessoas passaram a estudar melhor os experimentos, enfim, e aí, então, hoje em dia a gente tem uma proteção, né, quando vamos bater um raio-x, até as pessoas que trabalham com o raio-x usam uma proteção, porque sabe que isso pode prejudicar a saúde deles, né? Quando eu fui tirar o meu raio-x do pé, eu não usei nenhuma proteção. Ô, tia. Mas você tem direito de pedir, tá? É um colete de chumbo que se usa para para tirar o raio-x, tá? Mas é no pé. Sim, mas mesmo assim você é exposto à radiação, tá? É claro que para se ter, assim, né, alguma sequela, alguma consequência disso, você tem que fazer isso com muita frequência, né? Então, quem mais usa esse colete de proteção é a pessoa que trabalha com isso, porque daí ela tá ali exposta todos os dias, né? A gente acontece de, né, tirar ali um raio-x uma vez ou outra. Então, pode ser que por isso ele não pediu para você usar, tá? Ana Clara, o teu microfone está aberto. É que eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Na verdade, quando você fez a pergunta que se podia fazer alguma coisa sem ciência e tecnologia, eu estava achando que era tipo uma lapiseira. Mas ali no texto aqui, estava falando que ele descobriu o uso daquela coisa, sem saber. Eu acho que eu interpretei errado, né? Não, ele realmente descobriu o uso do raio-x sem querer. Ele estava fazendo um outro experimento, só que aí ele percebeu que a chapa que ele estava usando brilhava, colocou a mão em frente ao tubo e viu que os ossos da mão dele apareciam na chapa, tá? Então, foi uma grande descoberta, né? Pra gente até hoje é muito bom, porque através dos raios-x a gente consegue perceber se tem um osso quebrado, como é que tá o pulmão, enfim, né? Na área da saúde é muito utilizado, mas naquela época foi meio que sem querer mesmo, tá? Ele estava fazendo outra coisa, mas aí descobriu o raio-x. Só que muito mais tarde é que se soube explicar como funciona. A professora não sabe explicar como funciona, tá? Mas muito mais tarde é que se soube explicar o funcionamento do aparelho de raio-x, porque até então foi uma descoberta sem querer. Foi preciso muito estudo depois disso para saber como é que ele funcionava. Tá? Agora, há alguma pergunta até aqui? Não? Certo. Então, pessoal, a gente tem algumas atividades, tá? Na página 18, a gente tem... Vocês já fizeram isso
em outra ocasião, né? Descobrir o que está escrito ali com aqueles códigos, tá? Na página 18 vocês têm os códigos e na página 19 é que vocês têm que escrever ali para descobrir o que está escrito, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês e aí eu já volto para corrigir e para continuar a nossa aula de hoje. Eu já descobri Só essa, o que tá tia? escrito. É só essa, 5 minutinhos, é bem facinho, tá? Eu já descobri o que tá escrito. Ok, Dilney, mas espera um pouquinho, tá? Não é para falar. Ai, que susto, Paçoca. Vamos lá. Bem fácil, né, gente? Então, Dilney, já que você descobriu primeiro, né? Vamos ver o que está escrito ali, Dilney. Cientistas, universidades. Isso, cientistas e universidades. Lendo o texto abaixo, nós vamos descobrir por que cientistas e universidades. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Vamos ver, Bruno, começa com o primeiro parágrafo, por favor. Tá bom. A pesquisa no Brasil é desenvolvida em universidades públicas, particulares, institutos de pesquisa e instituições particulares, localizados geralmente nas metrópoles, cidades grandes e nas cidades médias. Isso, então a produção, né, do conhecimento científico no Brasil, ela é desenvolvida nas universidades aqui do Brasil, né? Só que a maioria dos cientistas e pesquisadores brasileiros, eles trabalham, né, nas instituições de ensino superior. Então, nós temos grandes instituições de ensino superior, né? Por exemplo, a USP, que é em São Paulo, temos em Porto Alegre, a UFSC, aqui em Santa Catarina, aqui no nosso estado, né, em Florianópolis. Temos muitas universidades grandes, né, e que são também institutos de pesquisa, onde, então, trabalham os grandes cientistas brasileiros, tá? Vamos ver. Liz, você pode ler o próximo parágrafo? Posso, ali o número, né, tia? Isso. O número de
publicações científicas é maior nas universidades públicas, fato que contribui para o desenvolvimento e discussões sobre o desenvolvimento social, cultural, político e econômico do país. Entre essas instituições, destacam-se como maiores produtoras de trabalhos científicos a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Então, essas são grandes universidades que temos no Brasil, né? Que contribuem, então, para as pesquisas científicas que temos hoje no país, tá? Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários, mas hoje muito se fala no desenvolvimento de vacinas, né? Pesquisas para as vacinas, e tudo, a maioria desses estudos é feito em universidades e universidades públicas, né? O desenvolvimento também de respiradores artificiais, né? Que tanto é comentado hoje em dia. Muitos respiradores, alguns respiradores foram desenvolvidos. Tia. Oi. Tá travando para mim igual ontem. Tá aparecendo na tela, sua conexão está instável. Posso desligar a câmera? Pode. E aí, então, respiradores foram desenvolvidos, né, em universidades, na USP. Eu assisti reportagens falando sobre o desenvolver desse trabalho, né, e o cientista que desenvolveu esses respiradores. Na verdade, o professor que desenvolveu esses respiradores na USP, ele pesquisava o efeito do respirador nos pulmões, né? O que poderia causar depois, né? E ele se viu meio que obrigado, diante de tal situação, a fazer pesquisas para desenvolver o respirador, né? Então, são pessoas que pesquisam, desenvolvem trabalhos através da ciência e desenvolvem a tecnologia, né, para a melhoria da vida das pessoas. Isso é muito, muito legal, né? Bom, agora, no município onde você mora, aqui está pedindo para você fazer a pesquisa com a família, mas isso aqui a gente pode fazer tranquilamente, né? No município onde você mora, há instituições de ensino superior? Eu sei que tem gente que mora em Grão-Pará, tem gente que mora em São Ludgero. Aí a professora também não tem conhecimento se tem ou não instituições de ensino superior aí na cidade de vocês, da Betina, do Léo. Mas aqui em Brás do Norte, nós sabemos que temos, né, instituições de ensino superior, tá? Então, a gente pode marcar que sim. Aí São Ludgero... Como? Desculpa, travou. É a Unibave? Não, a Unibave nós temos em Orleans, né? Aqui em Brás do Norte, nós temos a Unisul, que é a mais conhecida, mas é uma universidade particular, né? E temos um polo, Gabriel, para. E temos um polo da UAB, tá? Que é a Universidade Aberta do Brasil. É um polo onde funciona o ensino à distância de algumas universidades, tá? Temos o Instituto Federal de Santa Catarina, temos a UFSC e temos a UDESC, nesse polo da universidade. E aí, os alunos deste polo, eles estudam à distância, totalmente à distância ou semipresencial. Alguns dias eles têm aula lá no polo, né, com os professores e com as pessoas que auxiliam, enfim. E alguns dias eles têm aula pela internet, como vocês estão tendo agora, tá?
eu fiz a minha pós-graduação nesse polo pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e fiz a minha pós-graduação semipresencial. Alguns dias eu tinha aula com os professores e outros dias eu tinha aula pela internet, tinha que fazer trabalho, né, entregar, assim como vocês estão fazendo. Pode falar, Léo. Ô tia, tu fez pós de pedagogia? Na verdade, a minha pós-graduação, ela foi em gestão de bibliotecas escolares. Aí eu fiz sobre livros, né? Como a leitura, né? Como a leitura influencia na vida das pessoas, como a leitura pode influenciar no aprendizado, né? Foi em torno disso. Gestão de bibliotecas escolares foi o nome, né, da pós que eu fiz. Mas eu fiz, o meu trabalho foi em cima da literatura, tá? Tá, beleza. Então, aqui em Braço do Norte, nós temos algumas opções de ensino superior, tá? Como eu falei, temos a Unisul, que é uma universidade particular. Temos outras universidades que aí elas funcionam em outras escolas aqui, né? Aquela de Capivari de Baixo, agora eu esqueci o nome, gente. Mas daqui a pouco eu lembro, tá? Funciona aqui também, né? Como se tivesse um polo. Ela é uma universidade à distância, né? E aí eles têm aqui uma escola onde funciona ali a faculdade, tá? Só que grandes universidades, como foi lido aqui no texto, elas funcionam, elas existem em grandes cidades, metrópoles brasileiras, né? Grandes e médias, nem todas são metrópoles, tá? Mas a maioria ficam localizadas em metrópoles brasileiras, certo? E são em universidades públicas. Essas pesquisas, né, são mais desenvolvidas em universidades públicas. Por quê? Para desenvolver essas pesquisas é preciso investimento, né? E aí, quem investe nessas pesquisas é o governo, na maioria das vezes, tá? Vamos terminar aqui essa questão, aí a gente já vai para uma outra discussão. Mas eu gostaria de ouvir vocês, eu só estou falando e poucos estão discutindo comigo, hein? Agora, no município, então, onde a gente mora, ali na letra B, nós temos universidades públicas e particulares, né? Como a professora mostrou para vocês. E aí pede, na letra C, que vocês registrem o nome de pelo menos uma universidade que tem no nosso município, tá? Aí vocês podem colocar Unisul ou outra que a professora citou. A Unisul foi a que eu coloquei. Tudo bem. A Unisul é uma universidade particular, né? Aí, virando a página, nós vamos falar do uso das tecnologias, tá? O uso das tecnologias no cotidiano. Vamos ver. Miguel Fornaza, você pode ler o próximo parágrafo? Sim. Na pré-história foram desenvolvidos instrumentos e técnicas de sobrevivência. Desde então, objetos rústicos de caça, pesca e coleta, o domínio do fogo, técnicas de cultivo, armazenamento de água, entre outras conquistas, revolucionaram a relação entre a sociedade e a natureza. Isso, então olha só. Há muito tempo atrás, né? Desde muito tempo são desenvolvidos instrumentos, técnicas para nossa sobrevivência, né? E também para não só para nossa sobrevivência, mas para facilitar o nosso dia a dia, né? Vocês viram ali armazenamento de água, o domínio do fogo, né? Porque o que acontece?
quando a gente fala de domínio do fogo, eu lembro de um filme que eu assisti, vocês já devem ter assistido. Acho que é Mowgli o nome do filme. É Mowgli, né? É. Já. Eu nunca assisti, mas já ouvi falar. Então, assista, esse filme é muito legal, tá? E no filme, os animais, né, conversam, né, com o menino e tal, eles falam que eles têm muito medo da flor vermelha, porque o homem, né, que manipulava o fogo, tá? Mas o que acontece? O fogo, hoje a gente acende um isqueiro, a gente risca um fósforo, a gente liga o fogão, né? Hoje a gente tem um certo domínio do fogo, né? Mas antigamente, quando se fazia o fogo na floresta lá, enfim, para esquentar as pessoas ou para fazer comida, ou seja lá qual for a utilidade do fogo, não se tinha domínio, né? Não se sabia até onde o fogo chegaria. E nesse filme mostra muito isso, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, esse filme é legal para vocês assistirem agora nas férias, tá? Nas férias. A flor vermelha que eles falam. Na pandemia. Como é que é? A flor vermelha que eles falam. Sim, a flor vermelha que eles falam no filme é o fogo, tá? Os animais chamavam de flor vermelha, né? Ali no filme. E daí o Mowgli, como convivia com os animais, ele não conhecia como fogo, ele conhecia como flor vermelha. E aí acontece muita coisa, mas eu vou deixar para vocês assistirem, tá? Como eles aprenderam da pior forma a lidar com o fogo, tá? Vamos continuar então com a leitura? Pode ser você, Gabriel Ló, o próximo parágrafo? O número de publicações científicas é maior nas universidades públicas. Ô, Gabriel, tu tá lendo aonde? 19. Página 20, querido. Segundo parágrafo da página 20. Ô, pessoal, atenção, gente. Eu posso ler, tia? Querido, depois você lê, tá? Eu gostaria que o Gabriel Ló lesse. Vamos lá. Hoje a sociedade dispõe de diversos recursos científicos e tecnológicos aplicativos nos setores da economia e nas variedades de atividades do espaço real e urbano e na integração mundial. Então, hoje nós temos muitos recursos, né, científicos e tecnológicos. E aí esses recursos são aplicados nos vários setores para melhorar a nossa vida, né? Nas mais diversas atividades econômicas, enfim, que nós temos, né, no nosso dia a dia, são aplicados, então, a ciência e a tecnologia, tá? Pode ler, Dilnei. Robótica é um ramo da Nossa, tecnologia. Dilnei, tu pediu para ler e tá na outra... Meu Deus! Gabriel Ló leu aqui na robótica. Aqui, ó. Você acompanhou bem a leitura. Não, ele não leu aí. Página 20, Dilnei, terceiro parágrafo. Então. Ele leu o segundo parágrafo da página 20. Não, Eu tô 20. perdido. Dilnei, eu estou tentando te orientar. Terceiro parágrafo da página 20. Aquele QR Code em cima? Tem o QR Code do lado, é o terceiro parágrafo. Tá. Veja a seguir. Veja a seguir alguns exemplos de novas tecnologias cada vez mais comuns em nosso cotidiano. Isso. O primeiro exemplo de tecnologia que a gente vai ver é a biotecnologia. Vai lá, Dilnei. Pode continuar com a leitura, Dilnei. Biotecnologia. Palavra de origem grega em bio significa vida. Técnica e logos. Conhecimento. A
Biotecnologia é a aplicação de um conjunto de conhecimentos químicos e biológicos de novas tecnologias, áreas de saúde, alimentos, produtos, químicas e ambientais. Então, O Brasil tem mais só um pouquinho. Então, a biotecnologia, pessoal, ela é aplicada, né, nas áreas da saúde, alimentícia, tá? Produtos químicos usados no cultivo das plantas, né, nas plantações. Aqui a gente está vendo, ó, na imagem, uma pessoa que está, provavelmente um cientista, né, manipulando uma planta e ele está aplicando ali alguma substância, né, provavelmente para melhorar a produção daquela planta. O que acontece? Hoje em dia, em laboratório, tá, já se modifica uma planta, certo? O DNA daquela planta, para que ela seja mais resistente a certas pragas, por exemplo, tá? Para que ela seja mais resistente ao sol, ao calor, ao frio, certo? Então, essas plantas já são modificadas em laboratório, já existe isso, certo? Pode ler, Miguel, por favor. O Brasil tem mais de 730 indústrias de biotecnologia. Desse total, cerca de 360 concentram-se em 6 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Viçosa. Isso, em Minas Gerais, né? Agora, dessas cidades, a professora falou para vocês que a maioria, né, dos institutos de pesquisa, das universidades, né, que lidam com ciência e tecnologia, eles estão em grandes cidades, principalmente em metrópoles, tá? Mas dessas cidades que o Miguel leu, quais delas são metrópole? Vamos ver quem é que sabe me responder. Eu. Pode falar, Miguel. Foi Miguel, né, que respondeu. Vai. Foi. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Ótimo, muito bem. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre são metrópoles, né? Segundo o IBGE, essas são metrópoles. Muito bem. Agora a gente vai falar de nanotecnologia. Essa nanotecnologia é uma coisa que me intriga muito, assim. Pode ler, Pablo. Nanotecnologia é um ramo da tecnologia que busca manipular partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu. De maneira geral, a nanotecnologia está presente em aparelhos eletrônicos, equipamentos cirúrgicos, entre outros. Então, é difícil imaginar, né, como é que as pessoas conseguem manipular partículas tão pequenas, né, invisíveis a olho nu, para produzir tecnologia. É difícil imaginar, mas essa é a nanotecnologia. E aí tem uma coisa que pode interessar vocês, que é a robótica, né? Agora sim, na página 21, falando sobre robótica. Kim, você pode ler, por favor? Tá tudo travado. Tô vendo. Ô tia, o meu deixou a tela tudo preta e saiu, literalmente. Pode ler, Kim. É um ramo da tecnologia que inclui mecânica, eletrônica e computação de sistemas automatizados. É responsável pelo desenvolvimento de naves espaciais, robôs mecânicos com capacidade de executar tarefas domésticas, jogos, trabalhos profissionais em hospitais, empresas, etc. Nas escolas, tem se tornado popular, servindo como apoio educacional e atividade extracurricular. Isso. Então, aqui em Braço do Norte, a nossa escola não oferece, né, robótica,
mas até porque aqui é difícil encontrar um professor, um profissional que tenha como dar aula sobre isso, né? Mas existem outras escolas, como o Instituto Mix, né? Essas escolas assim que oferecem aulas de robótica, tá? São aulas. Oi, Miguel. Ano passado, a mãe falou que tinha um curso de robótica. Isso. Eu não lembro aonde, mas ela viu no Facebook e me ofereceu para fazer, mas eu não quis. Provavelmente era nesse lugar que eu falei, tá? Mas assim. Ô, tia. Oi, Léo. Tia, sabia que eu já vi um negócio de robótica? Só um pouquinho, Ana Clara. Fala, Léo. Ô, tia, a robótica tem ali no Colégio Evolução, aqui no de Sociologia. Ah, tem? Não sabia, que legal. Pode falar, Ana Clara. Eu ia falar que eu já vi um negócio de robótica que tem as pecinhas, daí era tipo como se fosse o planeta Terra em volta, daí tem o Sol e a Lua, daí ele vai dando volta assim. Ah, isso é bem legal para mostrar os sistemas de rotação e translação da Terra, né? Bem legal. Então, gente, a robótica na verdade, assim, iniciando na escola, né, vai ter o objetivo de trazer à tona essa vontade de pesquisa, né, e de fabricar coisas que facilitam a nossa vida. E muitas crianças iniciam com a robótica e se tornam grandes cientistas, tá? Seria bem interessante se vocês pudessem ter acesso a essas aulas, tá? Agora, existe no Brasil até uma Olimpíada de Robótica. Essa Olimpíada, ela tem o objetivo, né, de estimular as crianças, os jovens, né, na carreira científico-tecnológica. Todos os estudantes brasileiros de qualquer escola pública ou particular, né, ou privada, do ensino fundamental e do médio, podem participar dessa Olimpíada, é a OBR, tá? Olimpíada Brasileira de Robótica. Quem tiver interesse, né, quiser pesquisar mais, saber mais sobre o assunto. E aí, vamos falar agora de inteligência artificial. Davi Henrique, você pode ler, por favor? A linha robótica? Inteligência artificial, Davi. É um ramo da ciência da computação que usa símbolos e códigos para simular a capacidade humana de pensar e resolver problemas utilizando a inteligência criada artificialmente. A velocidade no processamento de um grande número de informações e a capacidade de cruzar diferentes tipos de dados são duas das maiores vantagens da inteligência artificial. Obrigada, Antônio. Pode ler o restante? Provavelmente você e seus familiares já utilizaram o site de busca Google, não é mesmo? Ele é um exemplo de uso de inteligência artificial diariamente. Mais de 3 bilhões de buscas são realizadas nesse site. Isso. Então, inteligência artificial, né, gente? Eu acho isso incrível. É tão interessante como com essa tecnologia, com essa ciência, né, se cruzam os dados daquilo que você procura na internet, e daí, de repente, lá no seu perfil aparecem coisas que você pesquisou. Por exemplo, eu fui no Google para pesquisar uma bolsa para o meu filho levar as coisas para o futebol, tá? E que ele queria lá uma certa bolsa lá.
Gente, incrível, no meu Facebook, de repente começou a aparecer propagandas desse tipo de bolsa. Então, quer dizer, como as coisas estão interligadas, né? É inteligência artificial. Tia, Oi, Léo. Tô te ouvindo. tudo tá interligado, assim, é bem impressionante. E tipo, a tecnologia já é tão avançada em que o celular te ouve, porque, tipo, Parece isso mesmo. porque de vez em quando tu tá lá, ai, mas como eu queria um videogame. Aí tu abre o teu celular no Google e tem uma propaganda de videogame, é impressionante. Mas o Léo, realmente parece isso. Parece assim que a gente não pode mais falar nada perto do celular, né? Porque parece assim que a gente só pensou naquilo. Vou abrir lá, tá lá a propaganda do negócio, né? Então, assim, é muito impressionante, gente. Parece que a gente está vivendo um reality show, né, da vida real, assim, porque todas as informações que a gente quer, que a gente procura, de repente começam, a gente pensa, começa a aparecer as coisas, assim, é muito impressionante. Fala, Miguel. Tá pra falar, Miguel? Fala, Miguel. Agora eu comecei a ir pescar, né? Aí, eu fui abrir o Instagram. Eu nem falei nada, cara. Eu só entrei no Instagram de pesca, só um. Foi lá, começou a aparecer coisa da Wish de pesca pra mim. É? E vai coisa da Wish, e vai coisa da Wish, e vai coisa da Wish, e vai coisa da Wish. É muito impressionante. Fala, Kim. Ô, tia, e também, tipo assim, hoje tipo assim, tu abre teu celular, tu tá com preguiça de digitar alguma coisa, tu só clica no microfonezinho e fala, né? Que daí já abre tudo. Então, celular. até no WhatsApp, gente. Até no WhatsApp, gente, assim, ó. Às vezes meu marido tá em algum lugar e daí eu quero que ele passe no mercado para comprar umas coisas e eu sou meio exagerada, né? Eu peço para comprar um monte de coisa. Aí ele diz, Mayara, manda para mim aqui pelo WhatsApp. Ai, gente, mas eu tenho uma preguiça de digitar no WhatsApp. Essas coisas eu tenho preguiça de digitar, sabe? Papel higiênico, sabonete, pasta de dente. Aí, o que eu faço? Tem um outro microfoninho ali que não é do áudio, que a gente fala e aí vai digitando automaticamente tudo que você fala, cara. É muito bom. Onde? Tem quando tu abre o teclado, Naquele clipezinho. Peraí. Da foto. Peraí. Tá, eu tenho um grupo aqui que ó, tu vai digitar, ó, tá aqui, não vai aparecer, né? Não tá aparecendo, tia. Aqui, Apareceu, tia. peraí, deixa eu... É o brilho, né? Mas enfim, tu abre o teclado para tu digitar. Tu clica no microfone. Aí tem um microfoninho ali no teclado, não é o microfone de tu falar o áudio. No teclado tem um microfone. Quando no tu meu digita tem, uma não sei, né? palavra, No meu tem. corrige ela ali do lado, eu acho. Olha aqui, meu Deus, ó. Então, isso aí mesmo. Gente, olha a praticidade, né? Porque daí o que acontece? Às vezes a gente tá fazendo... Às vezes eu tô fazendo alguma coisa em casa e daí, não vou mandar áudio pra pessoa, porque a pessoa tá, sei lá, num lugar que, né, não dá pra ouvir e tal. Tô fazendo comida lá, mexendo na panela e tô falando, parece que tô mandando um áudio, mas não tô, eu tô escrevendo, sabe? É muito... Tia, onde é que é? Eu não peguei. Agora eu quero saber. É muito fácil. Aqui, ó. Muito bom. Isso aqui tu digitou ou tu falou, Miguel? Eu falei. Ó, o Miguel mandou pra mim assim, ó. Oi, tia, tudo bom? Tô vendo a aula. E ele falou, mas veio digitadinho. Só que o que acontece? Não tem ponto, não tem interrogação, não tem nada, né? Ó, a Alice... Tia, onde é que é? A Alice não tá.
Ô, tia, Queria saber onde é que é. informar, mas, tipo assim, hoje em dia, tipo, eu não uso muito ponto, vírgula, eu só vou escrevendo e escrevendo. Então, Mas dá pra só que fazer assim, eu sou professora, né, gente? Eu não vou dizer para vocês, pode mandar sem ponto, pode mandar sem vírgula, pode mandar... Eu dependendo da pessoa, tipo, se eu vou mandar pro meu marido, tudo bem, mas se eu vou conversar com outra pessoa, eu não consigo mandar assim. A diretora dela escreve tudo errado. Ai, não. Tem a moral de professora. Tia, onde é que é? Eu quero saber, agora fiquei curioso. Tá, mas, ô Bruno, depois eu te explico, depois eu te ensino, mas agora vamos prosseguir, tá, gente? Tá. Ó, já são 10:06. Virem a página, por favor. Virem a página. No meu só dá nos áudios salvos. Pessoal, então, na página 22 tem um Você Sabia aqui. Vamos lá, Laís, leia o Você Sabia. Revolução Industrial é um período em que houve grande desenvolvimento tecnológico e transformação dos processos de produção industrial em 3 fases. Continua. Atualmente, com a velocidade da internet e surgimento de novas tecnologias na atividade econômica, vivencia a 4ª fase, ou seja, a 4ª Revolução Industrial. Isso. Então, pessoal, aqui nós vamos ter, na próxima atividade, né, um pouquinho dessas fases da Revolução Industrial, tá? No material de apoio, vocês vão ter essas figuras aqui, ó, tá? Para vocês, elas vão ser adesivos, tá? Eu já venho pronto. Para vocês, elas vão ser adesivos, mas só um pouquinho, deixa eu terminar de explicar para depois vocês procurarem, tá? Eu vou explicar para vocês. Quando eu fui fazer essa atividade aqui, todas as atividades que vocês fazem, eu faço também, tá? E aí, quando eu fui fazer essa atividade aqui, eu achei um pouco difícil. Por quê? Porque vocês têm que relacionar o período, né, da Revolução Industrial com os nomes ali, as legendas, né? E vocês têm que colocar as figuras, tá? Eu não achei... Só um pouquinho, Gabriel, deixa eu terminar de explicar. Eu não achei, assim, muito fácil, tá? Confesso para vocês que eu achei um pouco, assim, confuso. Porque vocês têm as figuras e tem a legenda, mas para mim algumas não ficou muito claro. Depois que eu terminei, que eu fiz, eu vi que deu certo, aí para mim ficou claro, mas foi um pouco difícil. Então, o que eu sugiro para vocês? Como é adesivo, pode ser que daí vocês escolhem, tenham que tirar o adesivo, né? E aí pode ser que dê ruim, tá? Então, o que eu sugiro? Coloquem números aqui, tá? Do 1 ao 12. Notem que ela vai assim, tá, pessoal? Ó, meio que em espiral, tá? E aí termina no 12. Coloquem números ali. E aí depois coloquem números ali do ladinho do adesivo. Para que vocês possam, então, corrigir depois e aí terminar de colar, tá? Sem ter erro. Eu nem tenho os adesivos. Eu nem tenho os adesivos. Eu não entendi. Tem que botar os números, botar o número no coisinho ali do lado. Aí depois que corrigir é só arrumar. Isso, ó. Eu numerei, ó. Tá vendo aqui? Eu coloquei números, ó. Tá vendo? Ai, minha unha, meu Deus, que feia. Ó, eu coloquei números, tá vendo? E aí também coloquei números aqui, tá? Aí, por exemplo, máquinas a vapor é o número 1. Então, eu fui lá, procurei a figura correspondente a máquinas a vapor, né? E coloquei o número 1, tá?
Primeiro porque o meu não é adesivo, né? O meu é só o papel, tá? Mas só que daí eu pensei, bom, para eles também vai ser melhor assim, porque daí pode corrigir, né? Então, vocês vão utilizar esses adesivos que estão lá no material de apoio para completar uma linha do tempo sobre as fases da Revolução Industrial, tá? Vocês vão ler as legendas antes, né? Para daí associar, então, as figuras, os símbolos, e aí depois colar. Eu sugiro que vocês numerem primeiro, mas se quiserem colar, aí é com vocês. Tia, travou. Tá, o que você perdeu, Gabriel? O que você não entendeu? Travou na hora que tu tava explicando. Gabriel, você vai ter que... Por um segundo ficou... Tá. Assim. Vocês vão ter que associar as figuras, tá? Os símbolos com a legenda das fases da Revolução Industrial. Vocês vão ter que colar aqui, tá? Só que eu, particularmente, sugiro que vocês numerem, prestando atenção aqui, que é em espiral, né, gente? Sugiro que vocês numerem aqui, para daí numerar aqui e depois colar. Depois que a gente tiver, assim, uma correção, aí vocês colam, tá? Aí, como, Gabriel? Posso dar uma dica? Pode. A figurinha tem um contorno colorido. Daí é da mesma cor que tá escrito 1700, 1800, 1900. É da mesma cor das datas do ano ali, né? É. Aí bota. Beleza, Gabriel. Obrigada. Ô, tia. Oi? Meu material de apoio não tem. Não tá lá, só tem a 23. É a primeira página. Então, a primeira página é de inglês. A primeira página do material de apoio é de inglês. É, de inglês. Segunda de inglês. Então, de inglês. Agora, o que eu posso te dizer, Junei? Se não tem... Tem certeza que você não tirou em nenhum momento? Não tirei. Não? Não. Ô, Junei, então o que eu posso fazer é te mandar uma fotografia, tá? Enfim, eu vou te mandar uma fotografia de como eu tenho aqui, tá? Para você ver como é que... E o que é tecnologia cibernética? Só um pouquinho, a tia tá respondendo aqui ali, só um pouquinho, tá? É mais ou menos uma tecnologia onde as pessoas usam junto, sabe? Tipo online. Obrigada, Gabriel. E é na apostila ou no livro de atividades? Sim. Brian Batatinha. Oi, Brian. É na apostila. Tá tudo bem? Sim. É na apostila de geografia. Nós já estamos na página 22. Que matérias tem hoje, tia? Brian Batatinha. Vamos terminar essa primeiro, aí depois eu falo para vocês o restante, tá? Ana Clara, a tecnologia cibernética, ela tem a ver com comunicação, tá?
com internet, rede de computadores, né, interligados, tá? Então, é a tecnologia envolvendo a comunicação. Ok? Já terminei. Ana Clara, eu expliquei para ela, ela não tá. Ah, sim, eu tô vendo ela aqui. Ah, tá, é que ela não está ali, ela saiu. Ô, tia, mas... Uai, Quê? ela tá ali? Não vai nada ali? Eu estou vendo a câmera dela, mas ela eu não estou vendo. Então, eu também tô vendo, eu não tô... É verdade, eu não tô vendo ela. Isso, foi isso que eu quis dizer. Aí, voltou? Explica de novo pra ela. Ô, Ana Clara, você perguntou o que que era tecnologia cibernética, né? É. A cibernética é a ciência da comunicação, tá? Então, ai, desculpa. Então, toda tecnologia que envolve a comunicação, né? Internet, computadores interligados, tá? O que que foi isso? Quem é que tá fazendo isso? Ele tava compartilhando a tela. O Bruno. Ô, Bruno. Tia, Tá, eu tava filho. vendo aqui pra melhorar minha câmera e bugou tudo e fui pra um lugar aqui. Ô, Bruno, eu não quero que você melhore a sua câmera. Eu quero que você faça a atividade que eu orientei. Tá. Pode fechar o microfone, por favor? Acabei. Tia, o que é tir mecânico? Tem um monte de Não gente é, de é câmera tear fechada. mecânico, tear. A máquina de tear é aquela que uma máquina de fazer tecido, tá? E aí, antigamente, era muito manual o tear, né? De fazer o tecido. E aqui, na primeira Revolução Industrial, então, nós já temos o tear mecânico. Ô, tia, tem um monte de gente com câmera fechada. Ok. Pessoal, enquanto vocês fazem a atividade, a professora vai ao banheiro e quem quiser ir ao banheiro, beber água, tá? Tem aí 5 minutinhos para fazer isso. Mas a professora não quer, enquanto eu não estiver aqui, não quer ninguém conversando, abrindo o áudio, tá? Ou é para ir ao banheiro e beber água, ou é para fazer atividade, tá? Ô, tia, eu tô com dor de barriga. Você pode ir ao banheiro, Dilney, não tem problema. Tá, tia, obrigada.
Voltando, pessoal, já deu tempo, né? Vamos voltar, todo mundo. Ô, tia, eu concordo contigo, eu achei um pouco difícil. É, né? Eu também achei. Ô, Larissa. Eu não achei difícil. A professora deu uma olhada no Google, né? Pesquisei o tear mecânico, tem imagens, tá? Para você... Eu não vou mostrar aqui pelo celular porque não adianta, né? Não dá de ver bem direitinho, tá? Mas tem imagens do tear mecânico. Ele funcionava através de um motor a vapor, tá? Como é que era realmente isso, daí eu não sei explicar. Mas aí o trabalho passou a não ser mais só manual. Isso revolucionou muito, né? O trabalho era mais rápido, menos cansativo, né? Não precisava tanto das pessoas para lidarem com aquilo ali, né? Então, o tear mecânico revolucionou bastante. Ô, tia, meu irmão trabalha com tear. Daí tem 2 máquinas fazendo assim. Ah, é? Que legal, Amanda. Eu nem sabia que tu tinha irmão mais velho. Eu também nem sabia. Eu achava que era só tu e a Esther. Daí outro dia eu posso mandar uma foto pra Larissa. Claro! Só que aí esse tear que o teu irmão trabalha, ele já deve ser todo automatizado, né? Pede para ele tirar uma foto para a gente poder ver. Não, quando eu for lá, daí eu ajudo ele lá. Daí eu... Legal! Vamos corrigir então, pessoal? Olha, na primeira linha da Revolução Industrial, né? A gente tem ali como indústria 1.0, lá em 1700, tá? Então, nós temos máquinas a vapor, mecanização e tear mecânico. A primeira imagem aqui, essa dá de ver bem facilmente que é a máquina a vapor, né? Essa aqui, ó, tá? Vai ser meio ruim de corrigir, né? Mas vou tentar. Será que eu não... Não, acho que eu não vou ter nada. Tá. Deixa eu tentar procurar, gente. Eu vou tentar compartilhar aqui a apostila com vocês. Para eu tentar procurar na apostila. Peraí, acho que vai ser mais fácil dessa maneira que eu estou fazendo. Não tinha pensado nisso antes. Vamos ver. No final, acho que vai ter o material de apoio. Isso, ó. Temos aqui, ó, tá? Então, a professora vai ajudar aqui vocês a fazerem isso, tá? Então, a primeira, né, máquinas a vapor, é essa figura aqui, tá, gente? Ó, essa primeira figura aqui, tá? Máquinas a vapor. Vou botar um númerozinho 1 aqui, porque daí eu acho que ajuda. Eita! Tá mais fininho. Depois, a número 2 é a mecanização, tá? A mecanização, então, nós temos esta aqui, número 2. A número 3 é o tear mecânico. Esse que a professora estava falando agora. Esse aqui. Número 4, temos a linha de montagem, tá? Aí, a linha de montagem, nós temos... A pessoinha. Isso, a pessoinha, é a linha de montagem, tá? O tia, a nossa apostila tá de ordem diferente.
tia, a linha de montagem fica embaixo, né? Não é a primeira grandona. Não. Isso, bem isso, Ana Clara. O que foi, Miguel? Não tá que nem aí. Não tá na mesma ordem. Miguel, eu expliquei que a ordem está em espiral. Você tem que seguir ali a espiral, Miguel. Então, eu segui isso aqui. Tá, bate uma foto da tua... Máquinas a vapor no meu tá lá em cima. Mas é lá em cima, é o número 1, máquinas a vapor, é o primeiro. Ô, tia, não dá pra escutar nada. Ô, Miguel, não tá na mesma ordem que é da apostila, porque senão ia ficar muito fácil. Claro. Depois nós temos produção em massa, tá? Produção em massa são os carrinhos. Em seguida, aí nós temos a eletricidade, que é essa torre aqui. Está dando para corrigir, pessoal? Sim, agora deu. Agora me acertei aqui. Ô, tia, não dá para escutar nada. Pra mim tá de boa. Depois, então, você assiste o vídeo, Junei. Pra mim também. Tá. Aí nós temos a indústria 3.0, né? Seria ali a terceira revolução industrial, tá? Que tem a internet. Aí a internet, essa torrezinha aqui, né? Simulando aí ondas de comunicação, tá? Depois nós temos o sistema automático, que seria este aqui. Este aqui. E, em seguida, eletrônicos e tecnologia da informação. Relógio, tablet. Isso. Tia, qual que é a produção em massa? Produção em massa é o 5 aqui, ó. O carrinho. Depois de produção em massa, temos eletricidade, número 6. Depois da eletricidade, temos a internet, número 7. Depois da... Tia, fala rápido. Eu tava montando os negocinhos. Acho que tu falou muito rápido, eu tava montando ainda. Aí tu pode falar desde a linha de montagem. Desde o número 4? É, que tu fala muito rápido. Pessoal, alguém mais está atrasado para eu repetir? Ô, Miguel, mas aí é só tu olhar os números aqui, Miguel, ó. Linha de montagem. Essa cor não fica tão visível naquele roxo ali. Gente, mas tem o desenho, não precisa... Vocês não precisam se basear só pela cor, tem o desenho. Eu vou repetir desde o início, tá? Máquinas a vapor, mecanização, o tear mecânico, linha de montagem, produção em massa, eletricidade. Tá dando, Miguel, para acompanhar? Sim. Internet. Sistema automático. Eletrônicos e tecnologia da informação. Agora, redes. Parece coronavírus. Fusão de tecnologias. Oi. Redes é esse aqui, ó.
Ok. Fusão de tecnologia. E agora, tecnologia cibernética. E, por último, tecnologia cibernética. Ficou um pouco fácil porque aqueles grandão ali dava de saber que era o primeiro, né? Ou o último. Ô, tia, Não, o último era Oi? ontem tu fez cavaquinho. Não fiz. Mas eu fiz um bolo. Pessoal, atenção. Nossa aula está terminando, tá? A professora se programou até aqui. Deixa eu fechar. E ainda é 10h33 só. Calma, Quem ainda não não, deu? calma, ainda não terminou. Pessoal, daí Estamos assim, muito ó, é o produtivos seguinte. hoje. É o seguinte, olha só. Não quer dizer que a aula tenha que ser exatamente até às 11 horas, tá, gente? Alguns dias pode terminar antes. A professora se programou para algumas coisas, conseguimos terminar e beleza, tá? Tá tudo certo, certo? Mas agora eu quero passar a tarefa para vocês e também quero passar a nota extra de matemática, tá? Só lembrando, quem não entregou, quem não fez a nota extra de geografia, terá a nota diminuída, tá? Eu não vou mais aceitar a nota extra depois sem diminuir a nota. Então, quem não fez já sabe que terá a nota diminuída, certo? A professora, olha só o que a professora faz. A professora, além de explicar a nota extra para vocês, de como vai funcionar, eu mando recadinho no grupo, né? No último dia, tu Eu manda. mando recadinho lembrando que é o último dia. E mesmo assim, para quem não fez, eu mandei recado individual, tá? Deixa até fazer de novo. Quem não tinha feito aqui que eu mandei recado individual? Ó, o Pablo foi um, né? Ele não tinha Pediu pra feito. refazer, tia, eu fiz. Eu já mandei. Ele não tinha feito, eu mandei recadinho para ele. Pablo, não esquece da nota extra. Beleza, tia, já vou fazer. Ele No último fez. dia tu mandou, daí eu fiz depois da aula. Então, fez, tá tudo certo. Mesmo eu tendo mandado recado individualmente, para quem ainda não tinha feito, teve gente que não fez. Então, pessoal, diante de toda essa situação, a tia não pode deixar de descontar, tá? Não posso. Porque aí eu vou estar sendo injusta com quem fez dentro do prazo, tá? Então, vocês sabem da regra, né? Na escola já era assim, entregava depois, tinha desconto na nota, né? Então, a nota extra de vocês, que eu vou apresentar hoje, é a nota extra de matemática, tá? Geralmente, vocês apenas respondem a avaliação lá na trilha do positivo on. Já estão habituados, já fizeram várias vezes, já sabem como é que é, tá? Agora, desta vez, eu vou cobrar de vocês a sondagem e a avaliação, tá? No total, são 9 questões, se eu não me engano. 2 na sondagem e 7 na avaliação, tá? Então, vocês têm que fazer todas elas, da sondagem e da avaliação, ok? E eu vou cobrar daí todas elas. A nota... A sondagem vale 1 ponto. Gabriel, daí a nota eu vou enviar depois, certo? Não considerem ali os erros e acertos, porque a professora corrige depois uma por uma, porque tem, por exemplo, questões assim, ó, que é de verdadeiro ou falso, né? Aí acertou uma, errou a outra, tá? Então a professora vai mandar a nota
depois, tá? Depois que passar pela minha correção, não pela correção do positivo. Deu para entender? Tia, é bem assim lá. Tem uma questão de assinar lá. Tu erra uma, ele desconta a questão toda. Isso, exatamente. Desconta a questão toda, tá? Aí, até assim, ó, quando não é o caso dessa vez, né? Mas eu lembro que na nota extra de geografia deu bastante problema, porque até o gênero, se você escrevia uma palavra masculina e era uma palavra feminina, a resposta, né? Já contava como errado, né? Se era preto e você colocou preta, já elimina aquela questão, já conta como errada, tá? Então, a professora faz a correção de uma por uma, certo? Só que esta nota extra é para segunda-feira. Por que eu tô mandando para segunda-feira? Hoje é quinta, vocês têm hoje, né, o restante do dia, tem sexta-feira, sábado e domingo. Na segunda-feira, 11h50, fecha. E eu não vou abrir novamente, tá? Vocês têm 4 dias para resolver. Na segunda-feira, 11h50, vai fechar e eu não vou abrir novamente, tá? Então, atenção para não passar do prazo. E outra tarefa de vocês no Tia, essa segunda-feira é a de matemática, né? Sim, mas não tem outra, né? Eu tô confundindo. Não, eu já mandei para vocês de língua portuguesa e de geografia, que daí vocês já teriam que ter me entregue até ontem, né, a de geografia. Então, até segunda-feira é a de matemática, tá? Geografia, tarefa, pessoal. Livro de atividades, página 67 e 68, tá? Livro de atividades. Agora, quanto à matemática, já que nós temos a nota extra, eu quero saber se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, se alguma coisa não ficou clara. Nós aprendemos, né, e essa nota extra vai ser praticamente só sobre hora, minuto e segundo, tá? E temperatura, né, os graus. Tudo certo? Sim. Foto, tia. Vamos abrir a câmera, todos abrindo a câmera para a gente bater uma fotinho. O Vitor não quer aparecer na foto, Vitor? Eu ainda não consigo abrir, tia. Pois é, Amanda, tem que ver por quê, né? Calma aí, tia, calma aí, eu vou pegar uma... Tinha entrado. Vai, bate, tia, vai. Bati. Beleza, pessoal? Certo? Então, amanhã nos encontramos novamente, tá? Tchau, tchau.